Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vineyardcast, podcast oficial da Igreja Vineyard Central. Se você é novo ou nova por aqui, eu já quero te convidar para seguir a nossa página aqui no YouTube. Clica aí em seguir, ativa as notificações, porque toda quarta-feira tem podcast novo para vocês. E hoje nós temos um episódio muito importante para falar sobre o Maio Laranja. Lembrando que esse podcast foi criado para edificar sua vida, te aproximar ainda mais de Jesus. Então queria te convidar também já para enviar esse podcast para alguém que precisa ouvir. É um tema sensível, mas é um tema muito importante. Então, para a gente começar esse papo de hoje, roda a vinheta para nós, diretor. E para falar desse tema tão importante, nós convidamos duas pessoas muito especiais para nós, que é a psicóloga Keila Carmo, quase que eu inverti aqui, Carmo Keila. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, obrigada por aceitar nosso convite. E também a Karina Quadros, que faz parte aqui do Ministério Infantil da nossa igreja, né? Compõe como serva e também faz parte do MPC, que é o Movimento Mocidade para Cristo aqui de Altamira. Então, queria dar as boas-vindas para vocês, agradecer por toparem, né, e estar aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês sejam usadas aí por Deus para falar aos corações. Amém. Eu me sinto honrada de participar desse podcast. É a minha primeira vez, né, e eu fiquei muito feliz pelo convite, gratidão pelo convite. E espero contribuir, né, com essas informações tão importantes, delicadas, né, mas que são importantes, de suma importância e necessárias, né, para a nossa comunidade em geral. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Amém. Eu também agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão sensível, como você já falou. Então, nesses 7 anos que eu já sirvo no Ministério Infantil, já tenho algumas experiências e aprendizados sobre esse tema, além de outras capacitações. Também agora servindo na MPC Altamira, que a gente trabalha bastante sobre esse tema de Maio Laranja. Então, compartilhar com a comunidade cristã, outras pessoas que vão assistir, é uma honra para mim. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, apesar de me sensibilizar com a causa. Eu confesso que eu sou bem leiga ainda no assunto, então eu acredito que vocês podem trazer muitas informações pertinentes, né? Porque a ideia desse podcast de hoje é trazer uma visão mais ampla de qual é o papel da igreja na comunidade, nesse cenário, na luta, né, contra a exploração e o abuso sexual infantil. Então, é algo que já me toca, já me deixa sensível. Eu acho que agora, sendo mãe, ainda mais a gente fica com uma preocupação maior. Mas é importante que Deus levante homens e mulheres com voz nessa nação, nessa cidade, para falar sobre isso e proteger as nossas crianças, né? Então, já expectativas em Deus, né, para o que a gente vai falar aqui hoje, que seja bênção para a vida de muita gente. E eu já queria começar perguntando, acho que para você, Cá, o que é o Maio Laranja e por que ele é celebrado não, né? Por que ele é justo no mês de maio? Você conta pra gente um pouco esse contexto? Sim, então, lá na década de 70, no dia 18 de maio, aconteceu uma fatalidade com uma criança, que é a Araceli. Ela tinha 8 anos de idade, então ela foi sequestrada, violentada e torturada nesse 18 de maio, lá em 1974, 76, mas na década de 70. E aí, no ano 2000, no começo do século 21, teve uma lei que foi criada, 18 de maio, para que essa data, esse mês, seja bastante divulgado sobre essa questão de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então essa data, 18 de maio, não é uma data para ser celebrada, é uma data para a gente não esquecer de disseminar ainda mais sobre a importância de cuidar de crianças, adolescentes, de alertar esse tema. Apesar que maio ficou registrado como esse mês, mas a gente pode falar sobre esse tema durante todo ano, em qualquer momento. Mas nesse mês de maio é onde é mais feito campanhas, em escolas, igrejas, em vários lugares do Brasil, para a gente não esquecer, porque é um crime que foi cometido que até hoje não foi julgado. Então é para realmente não esquecer do que aconteceu naquele 18 de maio, com a Araceli. Obrigada pela informação.
Queria começar aqui também convidando a Keila para a gente entender um pouco mais sobre o que é uma exploração sexual infantil e as sinais que os pais e cuidadores podem ali estar atentos. Então, há uma diferença, né, entre abuso e exploração. O abuso é quando é um adulto ou uma pessoa que seja maior, né, que aquela criança, adolescente, né, que está sendo ali abusada sexualmente, né, ou carícias, incestos, né, como acontece hoje nem tanto, mas lá atrás, né, nas décadas lá para trás acontecia muitos incestos, né, de avós, de tios. Hoje nem tanto que a gente saiba, né, mas assim há essa diferença. E a exploração é quando a criança é explorada como para divulgar vídeos, né, das partes íntimas, recebem dinheiro, né. Temos aí a Ilha do Marajó, né, que é algo assim sem palavras para dizer o quanto é triste aquele cenário. E ali é uma exploração sexual que acontece, né? Então existe... Às vezes os próprios pais levam, né? Exatamente, por troca de dinheiro, né? De favores. E aí é interessante falar dentro desse cenário, dessa exploração do abuso, que os pais eles precisam estar atentos, alertas, vigilantes, né? Porque às vezes está acontecendo dentro de casa, um tio, um irmão ou até mesmo um pai, um avô. Então é preciso estar vigilante e observar a criança, né? Porque a criança ela dá sinais, sejam eles emocionais ou comportamentais, físicos, mas elas ali vão estar apontando para que algo está acontecendo de errado, né? E aí cabe os pais serem realmente cuidadosos, não negligenciarem nem terceirizarem essa responsabilidade enquanto pais ou responsáveis ali que estejam, né, com a guarda da criança, para que não aconteça isso. Escolas, né, a gente vê muitos casos, né, no meu consultório mesmo chega, né, a casos de abuso, né, de tio, de avô, e a gente fica, meu Deus, e onde está essa família, né, que não deu conta de enxergar isso? Então, às vezes, é só por falta de negligência e terceirizar o cuidado e a vigilância mesmo, enquanto responsáveis. Como você acredita que o Ministério Infantil trabalha com temas como segurança, confiança e proteção dessas crianças? Porque ela falou uma pauta muito importante, né? Como os pais podem se alertar para isso, né? Porque às vezes a criança dá sinais, mas os pais... E uma coisa também é muito importante falar aqui, que às vezes a gente acha que só acontece com os outros. Às vezes a gente acha que só acontece na casa dos outros, na família dos outros, na minha casa isso não acontece. E aí a gente vê aí à tona, vindo a adulta falando, né? Aí quando tá adulta, já na fase adulta, que vai contar para os pais: olha, você lembra de fulano, ciclano? Não é porque estamos na igreja que só tem pessoas santas e perfeitas, né? Então entender como os pais podem identificar esses sinais e como o Ministério Infantil trabalha esse tipo de conscientização mesmo, para alertar sobre confiança, segurança e proteção dessas crianças. Aquela bem falou a respeito de familiares. Então, os dados que tem, boa parte desses abusos acontecem por familiares, pessoas próximas, sim, né? E o nosso papel como igreja é de ser um canal de compartilhar para essas crianças, alertar sobre o tema, então, do que pode ser feito, alertar de sinais. Então, a gente ministra, agora no mês de maio, é o Maio Laranja, a gente ministrou nos dias 18 e 25 de maio aqui na Vinearte Central, sobre o Maio Laranja para as turmas. Kids. Sim, no culto Kids, maternal, jardim, juniores, pré-adolescente. Foram ministrados através da MPC Altamira, que é uma cidade para Cristo, que é uma parceria já que tem 3 anos com a igreja para falar sobre esse tema. Então a gente compartilha, fala a importância desse tema, fala que Jesus é o herói dos heróis. Também a gente compartilha o que a criança pode fazer, fala sobre o semáforo do toque, que é muito importante, que é o toque seguro. Que é o toque seguro. A gente usa os sinais de trânsito, verde, amarelo, vermelho, onde pode tocar na parte do corpo. A gente mostra para a criança
criança, a gente usa visuais, porque até para os maiores, juniores, pré-adolescentes, a gente usa visuais porque é importante para mostrar quais partes que pode tocar ou não, onde ele deve ser alerta. E também, claro, as histórias da Bíblia. A Bíblia, durante as nossas ministrações, não só no Maio Laranja, mas durante todo o ano, no Ministério Infantil, a gente compartilha sobre histórias de como Deus, a gente pode confiar no Senhor, como grandes homens que confiaram, em Jesus a sua rocha. Então, a gente compartilha sobre grandes homens e mulheres da Bíblia, e no Maio Laranja especificamente sobre esse tema, como o semáforo do toque, através de vídeos, de atividades para reforçar para a criança saber o que deve ou não e ter um alerta, e os órgãos também que elas podem entrar em contato, até os pais também, essa orientação. Então, é isso. E essa forma de apresentar, né, de levar essa informação mais para o lado lúdico, isso eles captam de uma forma muito melhor. A mensagem, o cognitivo deles, né, agradece, porque assim, é muito mais fácil deles assimilarem. Porque a criança não tem maldade, né? Querendo ou não, a criança acha que é normal, né? A criança demora a entender. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela me relatou que ela foi exposta a um abuso sexual na infância, e ela não entendia que aquilo era um abuso, né? Então, o cara sentava ela no colo dele e ela achava aquilo normal. Então, assim, e ela fala, né? Depois eu tive alguns comportamentos estranhos e em momento nenhum a minha mãe falou: por que tu tá fazendo isso? E isso é verdade, por isso que eu falo, as pessoas não maldam, a criança menos ainda, e as pessoas não esperam que isso vai acontecer na casa delas, né? Isso. E tem também a questão do silêncio, algo que a gente falou para as crianças, que não deve guardar segredo, porque é o que essas pessoas abusadores falam. Manipulam, né? Fique em silêncio, não fale. E a gente também falou sobre isso, além de usar o lado lúdico, a gente mostrou imagens num material para eles, de sentar no colo, até questões de abraços, de toque, pessoas que você nem conhece chega te abraçando, pegando com mais intenções. Claro que tem pessoas que são mais assim, espontâneas, só que a gente alertou muito sobre isso, sobre toques, pessoas que você se sente desconfortável, sobre pegar em parte, sobre ficar em silêncio, dar balinhas. Não conte pra sua mãe. Não conte pra sua mãe. Então a gente fala, não grite, peça ajuda, não fique em silêncio, porque fala que fica em silêncio e não vai fazer algo com seus pais. Ameaça. Então é importante ter essa orientação para as crianças. Ou a criança se sente culpada também, né? Isso. Tipo, principalmente ali na fase da adolescência, ela já começa a se sentir culpada, com vergonha vítima, também, né? Com vergonha de admitir que aquilo aconteceu, né? Uma coisa que eu queria acrescentar aqui para você que está assistindo a gente em casa é que eu não sei se você sabia disso, né? Mas a nossa igreja, ela faz um trabalho muito forte de cuidado, né, com essas crianças, não só no Maio Laranja, mas durante todo o ano, através do CDR, né, do Toque Seguro, através do Ministério Infantil. Os nossos líderes, nossos voluntários estão capacitados e treinados para identificar isso. Isso é muito importante. Eu entendo isso como um papel prioritário da igreja, né, cuidar dos nossos pequenos. E eu confesso para vocês que eu sugeri esse tema pro podcast, não só por ser acadêmica de psicologia, mas por ser um tema que realmente me sensibiliza muito. Mas eu confesso para vocês que me dá um embrulho no estômago. Me dá assim é muito forte, né? Porque quando a gente vai vivenciar a realidade disso na prática, ela é muito pesada, né? E eu sempre falo, né, que o 18 de maio, ele é preciso ser falado todos os dias. Sim. Não só em maio. Sim. Exatamente. Porque é algo muito importante, necessário, né? Tem que fazer essa psicoeducação na casa, na igreja, em todos os lugares, para que as crianças elas sejam informadas, né, do que é certo, do que é errado, o que pode, o que não pode, né? Inclusive eu acho que existe ainda, principalmente na parte comercial, ainda é muito tímida a divulgação do Maio Laranja. Né, vocês concordam comigo? Sim. Que a gente vai ver muito isso nas igrejas, quando as igrejas se atentam para esse detalhe, e nas escolas, universidades, sim, que é nessa academia, nesses ambientes acadêmicos, escolares, que já se trabalha mais essa parte de conscientização. Mas na comunidade como um todo, a gente não vê tanto movimento falando sobre o Maio Amarelo, tem gente, Maio Laranja, e tem gente que nem sabe o que né? Por falta de informação. Por falta de informação. Eu digo que as pessoas, elas perecem por falta de informação. A Bíblia diz isso também.
que me interessa por falta de conhecimento. Até que esse movimento tem assim tomado uma dimensão grande todo Legal. ano eles fazem, que existe uma conscientização bonito, maior, né? Faça bonito, que é uma frase que fala do Maio Laranja, que é fazer caminhadas, alertar. Aqui em Altamira a gente tem vários órgãos, tem conselheiros tutelares que são pastores, tem o conselho tutelar, tem Parapaz que faz um trabalho com essas crianças que são abusadas, também tem o CREAS, tem vários outros. Inclusive 2 anos atrás eu participei de uma capacitação que tinha um assistente social do Parapaz e um conselheiro tutelar, e eles falam como é que é essa questão do cuidado, de alertar. Então aqui em Altamira já tem um tempo que tem esses movimentos durante o mês todo, então aqui na nossa cidade é um movimento que tem feito a diferença. Legal, até porque Altamira é um polo regional muito forte, né? Então é muito importante os órgãos competentes se posicionarem de forma mais... a causa, né? Muito legal mesmo. Keila, conta pra gente quais são os impactos emocionais e comportamentais mais comuns em crianças que vivenciaram esse tipo de situação de abuso e exploração. Essas crianças e adolescentes que elas são acometidas, elas começam logo a demonstrar alguns sinais, né, alguns impactos, que é como tristeza profunda, levando já para depressão, ansiedade e medo constante, né? Não é normal, tudo, é normal uma criança apresentar ansiedade, né? Tem que investigar para ver a causa. Entendi. Né? Culpa e vergonha, né? Como a colega falou, né? A irmã falou, que às vezes eles ficam tão acometidos por aquilo que o agressor ele manipula aquela cabecinha, que eles ficam ali dentro se culpando, né, de uma bolha de culpa, de vergonha, né? E aí também outro sinal é a baixa autoestima, né? A criança, o adolescente já não quer sair do quarto, já está mais retraído, já não quer ter convívio, né? No próprio contexto familiar, né? Então já vão se excluindo. Porque a grande maioria dos abusos vem dentro do próprio contexto familiar, a maioria. E isso traz uma sobrecarga muito grande, né, para essa criança e para esse adolescente que é acometido. E aí precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado de forma adequada, né? E quando houver, né, um desses sinais, que os pais procurem ajuda, né, profissional, um psicólogo, um assistente social, né, que busque, que não fique, né, de braços cruzados achando que é normal, né? E também não deixe passar impune, né? Porque muita gente fala, ou a pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos, ou a pessoa não quer ter o enfrentamento daquela situação, né? Às vezes fica envergonhado. Até os pais, né, quando descobrem, se sentem ali culpados. Sim, ainda mais se tratando de membros da mesma família, né? Aí fica mais complexa a situação. Que aí vão querer tampar o sol com a peneira, e aí quem acaba sendo prejudicada é a criança. É sempre a criança, né? Tem muito isso, infelizmente. Karina, conta pra gente como que os voluntários da nossa igreja, eles são treinados para identificar esses possíveis abusos. Existe um treinamento para os líderes, para os voluntários? Como que o Ministério Infantil se movimenta nesse sentido? Aqui na nossa igreja, quando você, né, se prontifica a ser um servo no Ministério Infantil, a gente passa por uma capacitação, tanto da parte teórica como a parte prática. De forma geral, como ministrar o evangelho para as crianças, parte lúdica, atividades. Então, esse treinamento é muito bom quando a gente, né, se prontifica a ser um servo, falar do Senhor para as crianças, né? E a igreja também tem parceiros, que a igreja busca, o Ministério Infantil busca capacitações sobre diversos temas. Eu tô há 1 ano no Ministério Infantil aqui na igreja, mas sei que antes de eu entrar, teve outras capacitações referentes a lidar com capacitações com crianças com autismo, tem também questões do Maio Laranja, Setembro Amarelo, então outros temas, até como a gente ministrar a parte lúdica com crianças, desenvolver materiais, como a gente desenvolver a comunicação oratória, de falar com diversas crianças. Então
é muito importante. E essas parcerias, como eu falei, da MPC Altamira, especificamente, há 3 anos a igreja tem essa parceria com a MPC Altamira. Então, sobre o Maio Laranja, a MPC Altamira, que tem tomado a frente, mas com pessoas da igreja, claro, presente do Ministério Infantil, ministrando, porque a gente tem todo o material, a gente recebe um treinamento, como a gente deve lidar, como deve ouvir, ter esse cuidado com as crianças, né? Então, como eu falei, já participei sempre estou participando de capacitações a respeito de cuidado com criança, como divulgar o evangelho para elas. Então, além de, claro, ter na igreja capacitações próprias dos líderes, a gente busca fora e traz outras pessoas também para ministrar, para a gente aprender. Importante isso, né, Keila? Muito importante. Porque você não faz somente a luz da Bíblia, que é muito importante, né, a parte espiritual, mas também busca capacitação e estratégias e ferramentas para ter uma metodologia mais assertiva, né, ser mais assertivo possível. Keila, como a psicologia ajuda no processo de escuta e acolhimento dessas crianças? Olha, nós temos um papel essencial e fundamental, né, para que a gente possa acolher, né, essa dor, esse trauma, né, de forma assertiva, né, que aí a gente vai traçar um acompanhamento, um plano terapêutico, e aí a gente vai avaliar, né, até onde esse psicológico dessa criança foi acometido, né, e antes disso a gente faz um acolhimento, né, recebe aquela criança, aquele adolescente, né, fazendo com que ele se sinta num lugar seguro, né, para que ali ele possa realmente colocar para fora suas dores, suas angústias, né, seus medos, e até chegar ao ponto, porque não é fácil, não é sempre que eles chegam já não, né, levam alguns dias, algumas sessões, né, para que a gente consiga chegar lá na raiz. Tem uns que já tem mais facilidade, que ali eu acho que já está com muito tempo aquilo guardado, e aí consegue. Acho que uma idade que já entende um pouco mais também pode favorecer. Mas também tem uma coisa interessante, Dai, que existem pacientes que foram acometidos pelo abuso lá na infância, na primeira infância, um exemplo. Chegou na adolescência, apaga e ele não consegue lembrar. Tu vai com toda a técnica, levando, buscando, ali tentando fazer com que ele traga, mas realmente, e a gente entende que realmente apagou. Só que aí o perigoso é isso, que esse trauma ele vai aparecer. Não acha mais a raiz do problema, mas tem os efeitos colaterais ali, né? Que ele vai aparecendo, né? Através dos comportamentos, a fisiologia também dessa criança fica comprometida, né? Porque ficou guardado, retraiu ali, né? Mas aí com a psicoterapia a gente consegue, né? Depois de muito trabalho, de muita investigação, consegue chegar lá na raiz. Às vezes não, né? Leva tempo, mas os comportamentos vão dizendo, né? Mas a psicoterapia é fundamental nesse processo, né? É fundamental nesse processo, sim. Keila, Karina, como que nós podemos envolver os pais responsáveis nessa rede de proteção dentro da comunidade cristã? Como que, além do papel que a igreja já faz como liderança, como ministério, o próprio trabalho que o MPC e outras entidades acabaram abraçando essa causa e chamando a responsabilidade para si, mas como que a igreja, os membros, os pais, os responsáveis, as tias, eu sou tia de uma menina de 6 anos, então assim, como eu como tia posso ajudar nesse processo de proteção, né, da minha sobrinha, por exemplo, que tem 6 anos? Então, venha conhecer o Ministério Infantil da nossa igreja, né? Então, fale com a nossa líder, a irmã Cleonice, e a gente, nas nossas reuniões, capacitações, a gente sempre fala sobre isso. Venham conhecer, muitos pais já fazem isso, então é muito bom de conhecer a sala que seu filho está ficando, quem são os professores,
quando eu tô no culto com as crianças, né, com os juniores, que é o que eu tenho ministrado mais para os juniores, sempre gosto de receber na porta, de conhecer os pais também para saber quem é o pai, para conversar se preciso, para depois, quando finalizar o nosso culto, saber quem é o pai para entregar a criança. Então venho conhecer até para dar também feedbacks construtivos de melhorias no que pode falar, do que pode ser melhorado, porque as crianças, elas falam o que a gente faz na sala e pais também perguntam, então isso é muito legal. A gente já teve muito testemunho na nossa última reunião, a irmã Clenice até compartilhou, de pais que falaram que gostou muito da ministração. Então é muito bom pra gente isso, quando a criança, junior, pré-adolescente aprende, compartilha em casa com os colegas. Então venham conhecer também o nosso ministério, que a gente faz enquanto os adultos que estão no templo da igreja central. Também as crianças estão sendo ministradas, tem momento de louvor, de oração, de oferta, de pedidos, crianças aceitando a Jesus. Legal. Pedido oração, e tem atividade, tem administração da palavra, tem momentos de emoções comunhão. Delas não são ignoradas, né? Não. Que, quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe falava, menino não tem querer, né? Eu ouvi muito isso na infância, e hoje a gente olha e fala, nossa, como é importante a gente dar sim, escutá-los, né? Respeitar as emoções. Validar, né? Validar as emoções dele, é muito importante isso, né? Desculpa, eu acabo cortando, que eu fico empolgada. Perfeito. Mas é isso, então, os pais responsáveis que estão, né, aqui nos assistindo, ouvindo, venham conhecer o Ministério Infantil da Igreja, conheça as salas, quem são as ministras do Evangelho, que é como a gente se chama, somos ministros do Evangelho, ministrando sobre essas crianças, né? O reino dos céus é das crianças, então a gente também faz esse trabalho de conscientização, de ministrar sobre os grandes homens e mulheres e, claro, de Jesus para essas crianças. E venho servir também, por que não? Fica um convite para os pais que têm interesse, que têm um chamado, venham servir no nosso ministério. Keila, última pergunta para a gente encerrar essa primeira etapa aqui. Por que o silêncio é tão comum nessas situações? Como que você enxerga isso? E o que pode ser feito para quebrar esse ciclo do medo e esse ciclo da culpa? A gente observa que essas crianças, elas ficam tão acometidas pela manipulação, né, que esse agressor que comete, né, faz com essas cabecinhas, eu digo assim, né, que fica uma confusão, e aí é onde surge o medo, né, a confusão emocional, eu falo, eu não falo. Às vezes a criança, ela não tem abertura de diálogo. Às vezes ela tem medo dos pais também, né? Exatamente, né? Então, assim, pra gente prevenir enquanto pais, né? O que eu recomendo? Que você, enquanto pai, mãe, né, responsável por essa criança e esse adolescente, tenha um diálogo aberto. Oriente seu filho, sua filha, né? Diga para ele até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Tem esse diálogo aberto, né? Ter um diálogo aberto, né? Tornar um ambiente, essa dinâmica familiar, mais saudável, né? Convidar a sentar. Eu falo para minha filha, que eu digo para ela, filha, tu é privilegiada, porque a gente vê, se olha ali e vê investindo tempo. A gente conversa, a gente para ouvir. E hoje a gente percebe, porque a gente olha ali, né? Quando ela chega falando algumas situações, né, que aconteceram na sala de aula. Porque o meio que eles vivem hoje mais é a sala de aula, é a escola, né? Então, assim, dá pra gente fazer essa variação. Então, assim, eu convido você, pai, mãe, para ter mais essa conversa aberta com seus filhos, ter esse tempo de dedicar mesmo esse tempo, porque o tempo os tempos, eles estão, sabe, atropelados, né? Os valores estão investidos, e se você, enquanto pai e mãe, não para conversar, para investir o que realmente aquela criança precisa saber, eles vão receber de forma contrária. E aí é onde vai acontecendo as situações. O mundo ensina. O mundo vai ensinando da forma cruel, né, que a gente vê como é. Sim. Então é muito importante e interessante, né, parar um pouquinho e dar esse tempo. Pais presentes é fundamental, né?
Tem isso em casa, né? Não, para além do trabalho que a igreja, a escola já faz. Porque é um trabalho paralelo, também, né? É um trabalho, um trabalho em equipe, na verdade. Equipe. Não pode os pais não podem terceirizar essa o que educação. Eu falei lá na frente, né? Eles negligenciam e ao mesmo tempo terceirizam. Acha que a escola, a igreja, a vizinha, a babá tem essa responsabilidade, né? Esse papel. E não é assim. Vou fazer uma pergunta para vocês duas agora. Fiquem à vontade para responder, tá? Como cultivar uma cultura de denúncia responsável, sem julgamento, mas com uma ação firme e também acolhedora? Eu vejo assim que a gente precisa conhecer os canais, né, responsáveis que a gente pode pedir help. Né? Um deles é o Conselho Tutelar. Né? Eles são acionado através do SAMU? Conselho Tutelar? Tem o Disque 100, 180, né? O Disque 100, que é da campanha Faça Bonito, né? 18 de maio. Faça Bonito é local ou ela é nacional? É nacional. Né? 180, que é os direitos humanos. Isso. Também. O Conselho Tutelar, eles têm o contato, né? Depois a gente pode estar colocando na legenda. Acho que seria muito importante, diretor, colocar na legenda lá Disque Denúncias, né? Isso. Esses contatos também, pra gente já deixar ali, ou deixa aí na tela, para as pessoas também se orientarem, porque às vezes a pessoa quer ajuda, não sabe nem. Eu pergunto pra quem? Eu pergunto aonde, né? E tem uma frase que diz que o óbvio, quando não é dito, não é óbvio. Exatamente. Né? O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Ser dito. Nem sempre é óbvio. E nem pra mim é óbvio, não é pra você. Exatamente. E às vezes as pessoas, elas empacam, né? Deixam as coisas passar, porque hoje a gente manuseia o quê? 24 horas praticamente o celular, né? A gente tá com o celular na mão. Então, tendo um contato ali, um número telefônico, aí fica mais fácil, né? Pra estar entrando em contato e estar realizando essas denúncias, né? Vocês falaram outra coisa que eu vou até puxar um gancho antes da gente finalizar aqui, essa pauta, que vocês viram que eu tô tentando finalizar já tem um tempo, né? Mas é um assunto bem complexo. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que me incomoda, na verdade, é a naturalização da sexualização através de músicas, por exemplo. Então a gente vê ainda aí um acesso muito grande de crianças a redes sociais, a TikTok, o próprio Instagram e o próprio YouTube, que se ele não tiver um controle ali dos pais, por exemplo, ele vai levar essa criança para um outro lugar, né? Então vocês, enquanto trabalham com crianças, trabalham como terapeuta, como vocês podem orientar os pais e responsáveis a ter uma maior proteção, né, da mente, dos olhos dessas crianças, do coração dessas crianças, do que elas estão assistindo ali no celular, nas telas? O que vocês diriam? Que conselho vocês dariam? Olha, eu digo que a dedicação de tempo entra isso, né? Porque se você não parar para você conversar e vigiar o que o teu filho está vendo, o que o teu filho está seguindo, o que teu filho está conversando, porque é responsabilidade sua. Eles não vão ter essa noção. Eles não vão ter essa maldade também. E às vezes tem curiosidade também. Exatamente. Então é o quê? É monitorar, né? Tirar um dia na semana, embora a gente sabe que eles são espertos, apagam, né? Tentam enrolar a gente, né? Mas o pai também sabe quando o filho tá mentindo, exatamente, né? A gente conhece a cria que tem. Então, é fundamental esse rastreio, né? De ver o que eles estão seguindo, com quem eles estão falando. Querer saber quem são esses coleguinhas, né? Saber de que cultura tá vindo. Isso é muito importante. É porque a gente também tá vivendo uma geração onde a criança tem privacidade, gente. O que vocês acham disso? Eu acho que a criança não tem que ter privacidade não, viu? É monitoramento 24 horas por dia, sem pausa para descanso. Aquilo que tu acha que tu já viu de tudo, tu pode ser surpreendida. Eu acredito. Eu acho que, se possível, pague YouTube Premium Kids, sem anúncios. Que porque você até limita, os anúncios, né? Tem YouTube só para crianças, então se possível assine, não é tão caro. Então, Netflix também Kids, você pode selecionar. E como a Keila falou, assiste pai responsável, o conteúdo antes. Eu acompanho uma pastora líder de ministério infantil, outra cidade, que ela faz isso com os filhos dela. Ela assiste antes, porque às vezes desenhos que fica muito divulgado, naquele hype. Mas será que o conteúdo, porque ele tá hypado demais, às vezes tem uma coisa lá
que não é cristão, então você tem que se atentar, porque tá nas entrelinhas, uma coisa ali, uma fala, como a Keila falou, hoje tá tudo invertido. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado do que ver, do que ouvir. Os pais têm que estar monitorando, tem que tirar esse tempo, é importante. Tem que dedicar esse tempo. As redes sociais, as telas estão assim demais. Criança não deve ter celular. Eu não tenho filhos ainda, mas assim, lendo, eu gosto muito de ler. Tem um psicólogo americano que ele até estava no Brasil semana passada. Ele falou, o Jonathan, ele tem um livro que se fala A Geração da Ansiedade, é maravilhoso, inclusive todo mundo deveria ler. E ele falou que pessoas adolescentes deveriam ter celulares e redes sociais só a partir dos 16 anos de idade. 16 anos, porque a gente está na geração que está sem controle, questões de mídias, conteúdos, está gerando assim diversos conflitos na mente. Então é importante os pais terem esse controle e monitorar o que os filhos estão vendo, né? A saúde mental, ela fica super comprometida, né, dessas crianças. É o desenvolvimento cognitivo também dessas crianças, né? Porque é muita informação. Aquele colorido das telas também comprometem muito, né? Um rosto muito próximo, assim. Pessoas usando óculos mais cedo que deveriam, então várias... E ansiedade, né, gente? A gente tá vendo aí quantas crianças... Né? Geração da ansiedade, né? Geração da ansiedade, assim, por conta de tela. Eu ia até falar, que você falou um tema que eu achei interessante, meu marido e eu, a gente adora assistir filme infantil, né, a animação. E aí, quando a gente tá falando, vamos assistir um filme, amor? Vamos. Aí a gente entrou ali na Netflix, olhou um filme de animação, um negócio de um cavaleiro lá, do rei não sei da onde, vamos assistir esse. Gente, a gente ficou perplexo com a mensagem do filme. Aí foi nesse dia, a gente nem tava grávido ainda, né? Mas a gente olhou um pro outro e falou assim, amor, a gente vai ter que assistir tudo antes da criança. Sim, porque um filme que tem um tema tão leve, o enredo, você lê ali a sinopse do filme, você vê o trailer, que eu não assisto nem o filme antes, se eu não ler a sinopse, e se eu não ler e se eu não ver o trailer, pra eu ver se realmente é interessante, se eu vou ficar ali 2 horas da minha vida, que nunca mais vai voltar, pra ver uma coisa que não vai agregar em nada, né? Então eu gosto de ler. E aí, quando a gente terminou de assistir o filme, a gente ficou perplexo, assim, com uma mensagem super de adultização da criança, uma mensagem de rebeldia, um monte de mensagem subliminar que a gente ficou passado, né? Totalmente contra valores e princípios cristãos, enfim. E aí a gente chegou nesse consenso, olha, eu sei que vai ser difícil, vai ser uma tarefa a mais, mas a gente só vai poder liberar depois que a gente assistir, ou assistir junto com eles, Sim. né? Porque senão a gente acaba deixando a criança à mercê ali, já é uma preocupação. Pra gente encerrar, de verdade agora, sei se vocês estão achando que é pegadinha, mas é verdade. Deixem uma mensagem para quem tá assistindo a gente. Que mensagem vocês gostariam de deixar, né, para as pessoas que nos assistem e para que sejamos cada vez mais agentes de proteção e também de cura? Como eu falei, né, que a gente possa, né, ser vigilantes enquanto pais, né, ter esse cuidado de filtrar o que os nossos filhos, porque eles não têm filtro, eles ainda não têm esse filtro, então que a gente filtre, né, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, com o que eles estão conversando, vigiar mesmo, porque isso a gente vai impedir que muitas coisas, muitos danos, né, sejam acometidos na vida deles. Então que vocês tenham esse cuidado e dediquem tempo aos filhos de vocês. Eu quero deixar uma frase e 2 versículos bíblicos que tem falado muito ao meu coração, né? Quando chega esse mês de maio, é um tema sensível, eu fico mais sensível também para ministrar, a gente tem que pedir orientação a Deus, ao Espírito Santo. Então, o Martin Luther King, muita gente conhece, né? Ele foi um pastor americano que ele lutava muito questões das causas raciais, violência. E tem uma frase dele que ele fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, como igreja, como cristãos, que a gente não fique em silêncio, que a gente fale sobre esse tema na igreja, em escola, em casa. Se tiver um caso, seja como a família, como a Keila bem falou, que às vezes família, muitas pessoas podem não querer falar porque vai causar grande coisa, vergonha. Não, gente, a gente deve denunciar. A gente citou alguns canais aqui que você pode fazer, mas você deve denunciar, é importante. E também o versículo Romanos 12:15, que fala que a gente deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, não só nos momentos bons, mas também se compadecer com essas pessoas, com necessitados.
E Provérbios 31:8, que a gente falou também para as crianças nesse Maio Laranja, que é erguer a nossa voz em favor daqueles que estão necessitados. Então a gente ser um apoio. Deus fala que a gente deve ajudar os necessitados. Na Bíblia tem diversos versículos que falam que a gente deve se compadecer dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, também de crianças, jovens, pessoas que estão sofrendo. Em um estado de vulnerabilidade das viúvas. A gente tem que ser esse canal de bênçãos, de fazer a justiça de Deus, de denunciar, de não acobertar, mesmo se for um caso que aconteceu na igreja, na escola, em casa. A gente deve ser essa voz, né, como fala a Bíblia, né, de falar, de alertar, de denunciar, de fazer essa justiça e de ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Então, é muito importante. Muito bem, gente. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, por estarem aqui. Espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida. A gente não combinou, mas elas vieram de laranja. Eu adorei. Inclusive, minha cor favorita. Enfim, continuando. Karine estava doentinha ontem, falou, acho que não vou participar, eu já fiquei triste, mas Deus é bom. Amém. Espero que Ele tenha restituído a sua saúde. Era para ser vocês duas aqui hoje. E a gente tá lutando com esse podcast desde a semana passada para gravar ele. Tava assim, amarrado. Deu certo. Mas que bom que deu certo. E você que assistiu até o finalzinho, por favor, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, o que você achou do podcast de hoje, contribua com a gente. Também compartilha com alguém, ajuda a gente a disseminar essa informação, porque ela é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E que vocês continuem sendo esses agentes de mudança, de transformação na sociedade, na igreja, na comunidade. Que vocês possam ser levantadas aí como voz e que nós sejamos essa voz que fala por aqueles que não podem falar, né? Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o nosso próximo episódio do Vineyard Cast.